tributos estaduais são aqueles instituídos pelos estados e pelo Distrito Federal com fundamento na competência tributária prevista na Constituição Federal. Eles representam importante fonte de arrecadação para a manutenção das atividades administrativas estaduais, permitindo o financiamento de áreas como segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, transporte, fiscalização e diversos outros serviços públicos prestados pelos governos estaduais. Nesse vídeo eu vou explicar quais são os principais tributos estaduais, como eles funcionam na prática e qual é a importância deles para o financiamento das atividades estatais e para o funcionamento da economia brasileira. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito alcançar a marca de 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a chegar nesse objetivo. Vamos lá! No cotidiano das pessoas, os tributos estaduais aparecem de maneira bastante frequente. A compra de mercadorias, o abastecimento de veículos, a propriedade de automóveis e o recebimento de heranças são exemplos de situações que normalmente envolvem tributos de competência estadual. A Constituição Federal atribui aos estados competência para instituir certos impostos, além da possibilidade de criação de taxas e contribuições de melhoria nas hipóteses previstas constitucionalmente. Entre os tributos estaduais, o mais conhecido e economicamente relevante é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse imposto possui enorme importância dentro do sistema tributário brasileiro e representa uma das principais fontes de arrecadação dos estados. Contudo, a reforma tributária promovida pela Emenda Constitucional número 132 de 2023 prevê a extinção gradual do ICMS durante o período de transição, com a sua substituição, juntamente com outros tributos sobre o consumo, pelo novo modelo estruturado principalmente em torno do IBS e da CBS. Atualmente, o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, além de alcançar determinados serviços específicos previstos constitucionalmente, como serviços de transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação. Na prática, o ICMS está presente em grande parte das operações comerciais do país. Quando uma pessoa compra alimentos, roupas, eletrodomésticos, combustíveis ou diversos outros produtos, normalmente existe a incidência desse imposto. O conceito de circulação de mercadoria relaciona-se à transferência jurídica da mercadoria dentro de uma operação comercial. Assim, o imposto aparece frequentemente nas atividades empresariais ligadas à produção, distribuição e comercialização de mercadorias. O ICMS possui características próprias que o tornaram um dos tributos mais complexos do sistema tributário brasileiro. Como envolve operações econômicas em diferentes etapas da cadeia produtiva e comercial, a sua estrutura exige mecanismos específicos de compensação, fiscalização e controle fiscal. Além disso, o ICMS também desempenha função econômica relevante. Em alguns casos, os estados utilizam benefícios fiscais, reduções de alíquotas e incentivos relacionados ao imposto para estimular determinadas atividades econômicas e atrair investimentos empresariais. Historicamente, esse cenário gerou disputas entre os estados na tentativa de atrair empresas e ampliar a arrecadação. Um fenômeno frequentemente chamado de guerra fiscal. Os estados passaram a conceder vantagens tributárias para estimular a instalação de indústrias e empreendimentos em seus territórios, situação que contribuiu para intensos conflitos federativos relacionados à arrecadação tributária. A elevada complexidade do ICMS e os frequentes conflitos envolvendo benefícios fiscais foram alguns dos fatores que impulsionaram a reforma tributária, cuja proposta busca simplificar a tributação sobre o consumo e reduzir a fragmentação existente entre as legislações estaduais. Outro imposto estadual importante é o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
Ele incide sobre a propriedade de veículos como automóveis, motocicletas, caminhões e outros veículos automotores. O IPVA costuma ser cobrado anualmente e possui relação direta com a propriedade do veículo. Em geral, o valor do imposto varia conforme características como valor de mercado, modelo e ano do veículo. No cotidiano, o IPVA é um dos tributos estaduais mais facilmente percebidos pelos contribuintes, especialmente porque a sua cobrança ocorre de maneira periódica e vinculada ao licenciamento do veículo. A arrecadação do IPVA possui grande relevância para os estados e também para os municípios, já que parte da receita arrecadada é repartida conforme previsão constitucional. Outro imposto estadual previsto na Constituição é o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Esse tributo incide sobre transmissões gratuitas de bens e direitos, especialmente em casos de herança e doações. Quando ocorre um falecimento e há transferência patrimonial aos herdeiros, normalmente existe incidência do ITCMD. Da mesma forma, determinadas doações de bens ou valores também podem gerar obrigação tributária relacionada a esse imposto. O ITCMD possui importância não apenas arrecadatória, mas também patrimonial, porque se relaciona diretamente à transferência de riqueza entre pessoas. Os estados também possuem competência para instituir taxas estaduais. Assim como ocorre com outras taxas previstas no sistema tributário, elas dependem de atuação estatal específica relacionada ao contribuinte. As taxas estaduais podem surgir em razão do exercício do poder de polícia ou da prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. O poder de polícia corresponde à atividade estatal de fiscalização, regulamentação e controle exercida pela administração pública sobre determinadas atividades privadas. Na prática, isso significa que determinadas fiscalizações estaduais podem justificar a cobrança de taxas. Também podem existir taxas relacionadas à emissão de documentos, atividades administrativas específicas, fiscalização ambiental, controle sanitário, segurança pública e diversas outras atuações do Estado. Um exemplo bastante conhecido é a taxa cobrada para a emissão da carteira de identidade em alguns estados. Também podem existir taxas relacionadas à atuação dos órgãos estaduais de fiscalização e controle. As contribuições de melhoria também podem ser instituídas pelos estados, quando houver realização de obra pública que gere valorização imobiliária para imóveis particulares. Imagine, por exemplo, uma situação em que o Estado realize uma importante obra de infraestrutura, como duplicação de rodovia, construção de ponte, ou obra urbana que aumente significativamente o valor de imóveis próximos. Em determinadas hipóteses, pode surgir a possibilidade de cobrança de contribuição de melhoria. Os tributos estaduais possuem forte impacto econômico e social dentro da Federação Brasileira. Grande parte das receitas estaduais depende da arrecadação desses tributos, especialmente do ICMS. Os estados utilizam essas receitas para a manutenção de serviços públicos essenciais, segurança pública, hospitais estaduais, universidades estaduais, manutenção de rodovias e diversas políticas públicas dependem diretamente da arrecadação tributária estadual. Além disso, os tributos estaduais exercem influência importante sobre a atividade econômica. Alterações de alíquotas, benefícios fiscais e incentivos relacionados principalmente ao ICMS podem afetar preços, investimentos, circulação de mercadorias e competitividade empresarial. Na prática empresarial, os tributos estaduais possuem enorme relevância. Empresas comerciais, industriais e transportadoras frequentemente precisam lidar diariamente com obrigações relacionadas ao ICMS, incluindo a emissão de notas fiscais, escrituração fiscal e cumprimento de deveres acessórios. O ICMS, especialmente, tornou-se conhecido pela complexidade das suas regras. Como envolve operações interestaduais, diferentes legislações estaduais e diversas situações econômicas, a sua aplicação prática exige um elevado grau de organização fiscal e contábil. Também existem diferenças de alíquotas e tratamentos tributários conforme o tipo de produto, operação ou serviço realizado.
Combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e produtos considerados supérfluos frequentemente recebem tratamento tributário específico. Outro ponto importante é que o Distrito Federal acumula competências tributárias estaduais e municipais. Isso ocorre porque o Distrito Federal não se divide em municípios. Assim, ele pode instituir tanto os tributos estaduais quanto os municipais previstos constitucionalmente. A arrecadação tributária estadual também possui ligação com o equilíbrio federativo brasileiro. Como os estados possuem autonomia política e administrativa, necessitam de receitas próprias para custear suas atividades. Sem arrecadação tributária própria, os estados dependeriam excessivamente de transferências financeiras da União, comprometendo a autonomia prevista pela Constituição Federal. Os tributos estaduais também possuem reflexos diretos sobre o consumidor final. Em muitos casos, o valor dos tributos acaba incorporado ao preço de produtos e serviços comercializados no mercado. Por isso, alterações relacionadas principalmente ao ICMS frequentemente impactam preços de combustíveis, energia elétrica, alimentos, produtos industrializados e diversos outros bens consumidos diariamente pela população. Além da função arrecadatória, os tributos estaduais podem ser utilizados como instrumentos de política econômica regional. Incentivos fiscais podem estimular o desenvolvimento econômico, geração de empregos e expansão de determinados setores produtivos. Em alguns casos, os estados procuram atrair indústrias e investimentos, oferecendo condições tributárias mais vantajosas. Esse cenário influenciou fortemente o desenvolvimento econômico de diferentes regiões do país ao longo das últimas décadas. O estudo dos tributos estaduais também permite compreender melhor a divisão de competências dentro do sistema tributário brasileiro. Cada ente federativo atua dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal, buscando garantir organização e equilíbrio dentro da federação. Perceber a presença dos tributos estaduais no cotidiano facilita a compreensão prática do direito tributário. Muitas operações econômicas realizadas diariamente envolvem a incidência de tributos estaduais, ainda que o contribuinte nem sempre perceba isso de maneira imediata. Outro aspecto relevante é que diversos debates econômicos e políticos no Brasil envolvem diretamente os tributos estaduais. Discussões sobre preços de combustíveis, incentivos fiscais, arrecadação pública e reforma tributária frequentemente passam pela análise do ICMS e de outros tributos estaduais. Compreender os principais tributos estaduais ajuda a visualizar como os estados financiam suas atividades e como a tributação influencia o funcionamento da economia brasileira. O conhecimento sobre esses tributos também facilita o entendimento da relação entre a arrecadação pública e prestação de serviços estatais. A manutenção de estruturas administrativas estaduais depende diretamente das receitas obtidas por meio da tributação. Ao estudar os tributos estaduais, torna-se mais fácil perceber que o sistema tributário brasileiro está profundamente conectado às atividades econômicas, sociais e administrativas do país. Além disso, o tema demonstra como a Constituição Federal distribuiu competências tributárias de maneira estratégica, buscando garantir autonomia financeira para os diferentes entes federativos. E eu já tenho outros vídeos aqui no canal sobre direito tributário e sobre temas relacionados a essa matéria. Então, quando esse vídeo aqui terminar, aproveita para dar uma olhada nas playlists do canal. Eu tenho certeza que você vai encontrar outros conteúdos que complementam o que você aprendeu hoje e que ajudam a entender cada vez mais o funcionamento do sistema tributário brasileiro. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito abre caminhos. E se esse conteúdo está ajudando você, então compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também querem crescer. Eu também quero falar aqui rapidinho sobre o novo material que eu criei, pensando em quem quer se preparar para concursos, sem se sentir perdido no meio de tantos conteúdos. Ao longo dos últimos anos, eu recebi mensagens de muitas pessoas que queriam estudar para concursos, mas que não sabiam por onde começar. Outras pessoas já tinham iniciado os estudos, mas encontravam dificuldades justamente nas matérias jurídicas. Foi por isso tudo que eu criei meu novo material, que é o Direito Básico para Concursos. Ele é um material criado para ajudar quem está começando do zero e também quem já estuda, mas sente que ainda não construiu uma base sólida. O Direito Básico para Concursos é um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias mais relevantes para concursos públicos. Você vai ter acesso a temas de direito constitucional,
administrativo, civil, penal, trabalhista, previdenciário e muitas outras disciplinas. São 15 matérias ao todo e são as que mais importam nos concursos. Dentro de cada matéria, eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas, para que você concentre o seu tempo no que realmente importa. O objetivo não é transformar você em um especialista da noite para o dia. O objetivo é ajudar você a compreender os fundamentos das matérias jurídicas de uma forma clara e fácil de entender. Muitas pessoas desanimam porque tentam aprender assuntos complexos utilizando materiais excessivamente técnicos. Outras pessoas passam meses estudando sem entender a lógica por trás dos conteúdos. E aí, com o tempo, a sensação de estar sempre começando do zero acaba gerando frustração. Quando você constrói uma base adequada, o estudo fica mais leve, você passa a entender melhor as aulas, aproveita mais os livros e consegue acompanhar os editais com muito mais segurança. Os e-books foram escritos com linguagem simples e amigável. Eu procurei explicar os assuntos como se estivesse conversando diretamente com você. Além disso, eu utilizei diversos exemplos ao longo dos capítulos para facilitar a compreensão dos temas. Talvez você esteja estudando para o seu primeiro concurso, ou talvez você já tenha feito algumas provas e percebeu que as matérias jurídicas continuam sendo um obstáculo. Talvez você tenha vários materiais salvos e ainda não encontrou uma sequência que faça realmente sentido. Se alguma dessas situações parece familiar, saiba que você não está sozinho. Eu conheço essa realidade porque eu acompanho estudantes há muitos anos. Eu tenho mais de 1000 vídeos ensinando o direito aqui no YouTube, ao longo de mais de 10 anos de trabalho aqui na plataforma. Se somar a audiência de todos os meus vídeos, esses vídeos já ultrapassaram 50 milhões de visualizações. Mas eu gosto de deixar bem claro uma coisa aqui para você. Eu não fui aquela aluna que tirava nota máxima em tudo desde criança. Lá atrás, lá na escola, eu era uma estudante comum. Em algumas matérias eu inclusive ficava em recuperação. Então o que mudou a minha trajetória não foi nenhum talento extraordinário, nenhuma superdotação, nem nada desse tipo. O que mudou a minha trajetória foi descobrir uma forma mais eficiente de estudar e aprender. Quando eu encontrei esse caminho, os meus resultados começaram a aparecer. Na faculdade de Direito, eu me dediquei muito aos estudos e eu concluí o curso com média 9,5, que foi a maior média da minha turma, e eu recebi até uma medalha na minha formatura. E antes mesmo de concluir a graduação, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. E pouco depois da minha formatura, eu já estava tomando posse como servidora pública. E hoje eu procuro compartilhar aquilo que eu aprendi durante essa caminhada. E foi justamente essa experiência que serviu de base para a criação do Direito Básico para Concursos. Além dos 7 e-books, você também recebe acesso a um bônus exclusivo, que é o curso Aprovação Acelerada. Esse bônus reúne 7 aulas que abordam pontos fundamentais para quem deseja evoluir mais rapidamente nos estudos. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco e menos cansaço, como utilizar técnicas de memorização, como estudar leis e códigos de forma mais eficiente, como definir o seu caminho nos concursos, como desenvolver uma mentalidade para a aprovação e como aprender com mais velocidade. Muitas vezes o problema não está na falta de esforço, o problema está na estratégia utilizada. Quando a estratégia não funciona, a pessoa estuda, se dedica e mesmo assim sente que não está avançando. E existe um detalhe que muita gente ignora. Cada concurso realizado sem uma preparação adequada representa tempo perdido, representa desgaste emocional e também investimento financeiro que poderia ter sido melhor aproveitado. Quanto mais tempo você passa estudando de maneira desorganizada, mais distante fica o resultado que você deseja alcançar. Por isso, construir uma base sólida desde agora pode fazer uma grande diferença na sua trajetória. Recapitulando, no Direito Básico para Concursos você vai receber 7 e-books com as 15 matérias mais importantes e também 7 aulas, que são um bônus para você saber como se preparar para concursos. Se você decidir conhecer o Direito Básico para Concursos, saiba que a compra tem garantia de 7 dias. Você pode baixar os e-books, pode ler os e-books, pode explorar o conteúdo e avaliar com calma se ele faz sentido para o seu momento de estudos.
O link para acessar o Direito Básico para Concursos está disponível aqui na descrição desse vídeo. É o primeiro link da descrição. E eu quero deixar uma mensagem especial para você que chegou até esse ponto aqui. Pessoas que permanecem até esse ponto, assistindo todo um vídeo educativo até aqui, costumam ter uma característica em comum. Elas continuam buscando respostas mesmo quando o caminho parece difícil. Talvez você esteja enfrentando dúvidas, talvez você esteja cansado de recomeçar, talvez você esteja tentando conciliar trabalho, família, estudos, e ainda assim você continua aqui. Isso diz muito sobre a sua determinação. Você não precisa ser um gênio para aprender o direito. Você não precisa ter começado anos atrás. Você não precisa saber tudo agora. O que você precisa é continuar avançando, um passo de cada vez. Tenha confiança na sua capacidade de aprender. Desenvolva a disciplina, mantenha a constância e comece logo a construir a base que pode sustentar seus próximos resultados. E eu também quero deixar algo muito claro aqui. Se nesse momento você, por qualquer motivo que for, preferir seguir estudando com os conteúdos gratuitos, tudo bem, continue firme, o que importa é não parar. Continue estudando. O mais importante é não abandonar o seu projeto de aprovação. Aqui no canal existem centenas de vídeos gratuitos e diversas playlists organizadas sobre os principais temas do direito. Se você assistir alguns vídeos todos os dias, em pouco tempo você vai perceber uma diferença importante no seu conhecimento. O Direito Básico para Concursos é a forma mais rápida de acessar uma estrutura organizada e pensada para iniciantes. Mas o caminho gratuito também existe, e eu vou continuar produzindo conteúdos gratuitos aqui no canal para ajudar você nessa jornada. Então agora eu vou deixar aqui disponível uma seleção de vídeos gratuitos para você continuar aprendendo. Aproveite essa oportunidade, escolha um dos vídeos recomendados e assista pelo menos mais um vídeo hoje. Faça isso por você. Até!